Fala galera, estamos aqui com mais um Papo à Vista, o podcast de empreendedorismo da Rentalize. Para você que está só nos ouvindo, aqui quem fala é o Júlio Inácio. E aqui é o Gilberto. E hoje temos uma dose dupla de empreendedorismo com os nossos convidados Jorge e Luciana Matos, ambos diretores do Grupo Matos. Eles são parceiros e representantes das marcas O Boticário e Quem Disse Berenice. Eles contam com mais de 17 lojas pelo estado do Mato Grosso e centenas de funcionários. Acompanhe aí, porque esse papo tá muito bom. Fala pessoal, Papo à Vista começando mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo. Você vê que essa palavra é difícil, né, cara? O que é mais difícil? É empreender ou falar empreendedorismo sem gaguejar? Empreender. Empreender é mais difícil? Ainda mais quando são várias empresas, né? E os nossos dois convidados hoje vão falar sobre 3 ou 4, salvo engano. Não, são 4, mas até o final vai ser 5, porque eles não param de empreender. Sejam bem-vindos, Jorge, Luciana. Obrigada. Grupo Matos, muito bem representados aqui por vocês. Obrigado por aceitarem o convite e compartilharem essa história com a gente. Nós é que agradecemos. Olha, falamos até junto. Casal tem dessas coisas, você entendeu? Né? Casal tem dessas coisas. Nós que agradecemos. Por que eu perdi? Se você puder fazer perguntas assim, né? Sintonizado. Para depois sair daqui e não ter confusão. Então, pra gente nivelar, tá? Apresenta o grupo, a empresa, e aí a gente vai comentar um pouco sobre a história e como vocês chegaram até onde chegaram. Tá. Na verdade, a empresa é uma empresa familiar, começou em 1980, com a fundação dos meus pais na Cheiro de Amor, uma loja de perfumaria que inicialmente era na Coronel Escolástico, depois para Antônio Maria, onde eles mesmos confeccionavam os perfumes. A minha mãe fazia as embalagens e tal, meu pai saía vendendo. Até que, um certo momento, a minha tia viajou, a Dalva viajou e trouxe de presente uma água fresca. E aí a gente começou, meu pai entrou em contato para saber que perfume que era aquele e tal, de onde vinha, conheceu o Dr. Miguel, fundador do Boticário, e aí começou a relação. Mas o Aqua Fresca era um produto do Boticário na época? Até hoje. Até hoje? Até hoje. Porque não tinha uma outra marca? Aqua de Fiore, alguma coisa assim? Sim. Aqua de Fiore tinha. Aqua de Fiore era uma marca. Sim. E por algum motivo eu associei com isso. Então esse produto, ele existe. Sim, existe até hoje. Olha só. O cargo-chefe nosso lá, as mulheres têm isso que trazem já de mãe para filha, né? Geração para geração, e tá até hoje. Que massa. E aí começou o namoro, e esse namoro já tem 42 anos. A gente está no mercado. Época eles já franqueavam já? Não, a princípio não. A gente teve que fazer essa escolha em 89, mais ou menos, onde tombou para franquia. Uhum. Na época a gente tinha lojas multimarcas e teve que fazer uma escolha. Graças a Deus, meu pai fez a escolha certa. A escolha correta. Né? E a gente está com o Boticário até hoje. Hoje somos 21 lojas. Uau. Em Cuiabá e Várzea Grande. 3 centrais de venda diretas, aquela venda de catálogo, atendendo hoje mais ou menos 9 mil revendedoras. Temos o Instituto Uno, que é uma empresa de treinamento que a gente criou para poder, né, sair dos muros do quadrado lá só do grupo, a gente poder transbordar esse conhecimento que a gente tem sobre atendimento. E agora, Quem Disse Berenice, também é uma marca do grupo. Que também é uma franquia, né? Também é uma marca do grupo. E é do agora... próprio Boticário. A Quem Disse também é do Boticário. Ela concorre de acessórios, né? Não, ela é maquiagem, né? Não, é maquiagem. Maquiagem. Sabe o que é legal? Eu tô achando bom. Eu tô achando bom que a gente não sabe, porque é tudo coisa feminina. Exatamente. Ou a gente tá fingindo bem que não sabe, né? Falar, eu não conheço nada disso aí. Vai que é. Quem Disse Berenice, Instituto Uno, Boticário. Boticário e agora o Salão de Beleza Soberana. Soberana. Esse é uma franquia, não? Não, esse é a gente que montou. Estamos montando todo o projeto para depois franquear. Que demais. E a Luciana tá com a roupa do Instituto Uno. Hoje Você tá mais à frente disso? Estou mais à frente do Instituto. Eu sou, né, para
para as curiosidades, para as meninas. Eu sempre brinco lá na empresa, quando chega a turma nova, eu falo, gente, gostaria primeiro de me apresentar dizendo que sou esposa do Jorge, depois eu conto o resto para vocês. Né? Porque trabalhar numa empresa onde 90% tem 300 pessoas, 90% é mulher, você já tem que chegar... Se posicionando. Se posicionando, né? Então eu sou boa disso, bem treinada. Mas eu sou casada com o Jorge, né? E aí eu somo com um grupo que tenho todo um preparo, desenvolvimento para olhar para pessoas, né? Minha coisa é a paixão por gente. Uhum. E aí a gente foi em 2006, 2007 para fazer aquele treinamento dos bastidores da Disney. Sei qual é. E aí eu saí de lá encantada. Na época já era o... Eu esqueci o nome do rapaz que faz. Alexandre? Não, agora eu acho que é o Romão, né? A gente fez com o Alexandre. Com o Alexandre. A gente fez com o Alexandre. Lavieiro. Uma prima minha acabou de ir e legal. voltou assim. Não, é fantástico. Né? A gente já tem uma paixão pela Disney, mas quando você vai entende que, na verdade, o encantar é um processo. Né? E eles mostram pra gente como é que a arte de encantar tem que ter um processo e tem que treinar, desenvolver para você ver aquele show lá. E aí, quando a gente foi, né? Nesse ano, a gente veio de lá, eu falei, cara, a gente tem que ir além, né? A gente já sempre foi muito reconhecida, a franquia, né? O CP Matos, como eles falam, que é a franquia do Boticário aqui em Cuiabá e Várzea Grande, sempre já foi muito reconhecida por estar sempre à frente dentro das franquias do Brasil em nível de treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? E quando a gente foi para lá, e aí eu voltei com a ideia, eu falei, não, a gente tem que subir um pouquinho mais isso. Que massa. E aí a gente fez uma loja treinamento, né? Então hoje o grupo tem uma loja que chama Loja Coach, que treina o nosso time para o atendimento. Então quando uma pessoa vai até uma loja, o Boticário, quando você vai naquele atendimento, a pessoa já passou por 90 dias, né, de desenvolvimento. E a gente começa ali pelo autoconhecimento, que a gente entendeu como uma ferramenta assim, a mais importante de todas para você fazer o desenvolvimento de pessoas. E aí isso foi criando uma proporção tão grande que as pessoas começaram a vir para poder perguntar como é que a gente fazia aquilo, como é que vocês fazem? E a gente entregava a receita do bolo, né? Só que o que acontece? A gente entregava assim, porque pode levar, quanto mais pessoas no mundo, melhor, né? E só que quando chegava lá, as pessoas não conseguiam colocar em prática. Tem muita coisa que não dá para fazer. Tem a metodologia por trás. Exato, tem a metodologia, tem a forma. Aí, assim, nasceu o Instituto Uno, né? Nasceu ali em 2019. Falei, cara, começar realmente pelo um aperto que me dava. Gente, como que a pessoa não conseguiu? O negócio tá prontinho. Chegava lá, a personalidade de quem estava à frente, o perfil. Aí tem todo um desenho, né? O empreendedor viu aí uma oportunidade... de não só entregar isso, porque isso é até como uma missão, um propósito, levar isso para mais pessoas, mas também de monetizar isso e de fazer com que realmente fosse colocado em prática. Isso. Quem contrata você do Instituto são empresas. São empresas. Funcionários. Nós atendemos tanto empresa quanto indivíduos também, né? A gente trabalha hoje com ferramentas de desenvolvimento como Enneagrama, né? Que hoje é uma das ferramentas de autoconhecimento mais poderosas que tem. Aí isso você pode fazer pessoa física, você pode se cadastrar. A gente tem um clube de treinamento, de desenvolvimento, que entra ali inteligência emocional, comunicação não violenta, né? Lideranças, e aí você também pode fazer como indivíduo, mas também pode contratar para a sua empresa. Só que o nosso maior foco é a humanização dentro das organizações mesmo. Então, as empresas vêm até o Instituto porque querem colocar essa fórmula, né, que depois da pandemia ficou mais evidente ainda que não tem outro caminho para você chegar a resultados que não sejam as pessoas, né? Então... Eu tô com medo, cara, com a discussão desses dois em casa. Aí mas não tem discussão. O Jorge chega, ela já falou, olha, Jorge, eu vou te dar um feedback positivo. Comunicação não violenta. Eu acho uma comunicação não violenta, mas se você quiser, eu parto pra violência também. Ô Jorge, abre o coração. Né? Em off aqui, ela não tá ouvindo. Olha, graças a Deus, a relação é muito sadia. Não vem com crença limitante, essas palavras assim. Não, sempre muito tranquilo, transparente, porque o que eu tenho de força é uma fraqueza dela. E o que ela tem de força é uma fraqueza minha. Então, complementar. Legal. Toma. Que massa. Uma dobradinha perfeita. Eu tenho uma curiosidade, tá? Eu não sei porquê, mas eu vejo dois lados assim da mesma moeda. Gente que odeia ser franqueado, gente que ama e que é muito bem sucedida nesse modelo de negócio. Inclusive lados opostos da mesa.
como você e o Gil. Ele vai encaixar alguma aí pra mim. Se é que você me entende. Não, mas é porque o Gil não teve uma experiência muito positiva, a gente não vai entrar em detalhes de empresa qual é, para não expor, mas eu vejo outros casos, assim, fantásticos, né? E provavelmente o que você vai falar que é o lado bom é praticamente o que ele vai falar que é o lado ruim. Eu tive duas experiências, na verdade. Uma foi boa, uma foi ruim. Mas 50% de aproveitamento. Se você tivesse um paraquedas que tem 50% de chance de abrir, Eu pulava. você já pulou. Mas é melhor do que Que ficar você tem a dizer? marcado, né? Na verdade, trabalhar com franquia, desde que ela seja sólida, né? Foi muito bem construída, é muito fácil. Vem pra gente muita coisa mastigada. Tem o lado ruim, que a gente acaba ficando um pouco travado em certas burocracias, em termos de aprovação, precisa disso. E o varejo tudo é muito rápido. Dinâmico, você precisa né? das coisas para ontem, você tem que passar por um processo. Mas dentro do Boticário, graças a Deus, a gente vem com as coisas muito bem preparadas, muito bem estruturadas. A gente não tem tantos problemas assim nesse sentido. Temos com relação a sistemas, isso é normal, porque Claro, faz o parte. varejo muda o tempo todo, né? E aí um elefante para girar, ele leva tempo. Então, trabalhar com franquia pra gente sempre foi muito tranquilo. Tanto é que a ideia nossa para o salão de beleza Soberana é franquear. Porque a nossa experiência com franquia sempre foi muito satisfatória. Que eu acho difícil, massa. né? Que é a franquia e trabalhar no shopping, né? As duas coisas Ah, vocês têm loja fora de shopping também. E trabalhar no Só shopping. que o shopping, ele é um Duas coisas desafio extra, né? Isso daí realmente é. Negociação, Todos os sentidos. negociação, Nesse todo mundo concordou. Talvez a experiência dele seja melhor que a minha, porque eles já são uma marca meio que Consolidada, âncora, né? né? Consolidada. Acho que deve ser uma marca âncora para shopping, né? Todo mundo quer que tenha um boticário lá, diferente de uma franquia menos relevante, né? Então, o pessoal te chama e abre negociação e tal. Agora, se você Mas é o também não é pequenininho bem ali- assim, não. Existem bandeiras e bandeiras de shopping. Mas Eles que vão tratar diferente, Sim, né? sim. Quem que seria o maior concorrente hoje do Boticário? Você vai entender por que eu tô perguntando. A gente entrevistou um dos Cuidado que episódios... ele é ardiloso. Você viu que ele preparou o terra. Você pensa bem. Não, que um dos episódios atrás foi com a Sheila, que é a franquia da Copenhagen. Aqui, né? E aí ela falou, não, a gente não concorre com a Cacau Show, a gente concorre com o Boticário ou com lojas assim. Porque você fica na dúvida, bom, eu vou dar um chocolate ou eu vou dar um perfume, um óleo corporal, um hidratante, sei lá. Então, eu imagino que vocês tenham mapeado também concorrentes que não necessariamente são concorrentes exatamente de perfume, diretos, exato. Toda marca que a gente fala que é presenteável acaba sendo concorrente nosso. Chocolate, celular, Bijuterias. Lógico que eu não vou citar nomes que tem perlocks. Essas lojas quebram a gente. Você vai ali dar um perfume, não vou dar um berlock, aí complica a nossa vida. Mas eu não vou citar marcas. são O mais ou Overlock menos é legal porque não tem equiparáveis, fim, né? Enquanto não enche aquele... A pessoa, na verdade, vai dar um presente, ela escolhe uma faixa, né? Exato. Que Isso. ela quer gastar. Isso. E aí, já na cabeça dela, já tá bem desenhado, né? Onde que ela vai encontrar isso aí, né? Aí que se torna concorrente. Eu Mas acho. essa mesmo. leitura do ser humano, do comportamento humano, ela é só do balcão para dentro, ler os funcionários, motivá-los e tal, ou também tem um processo de ler e identificar os anseios do balcão para fora e como atraí-los mais para dentro da loja? Você fala para captação ou cliente? Captação. Então, hoje eu vejo assim, igual vocês falaram, para a gente estar ligado a uma marca que tem um nome muito forte, então essa parte de captar, quando as pessoas que trabalham, por exemplo, dentro desse ambiente, igual ele falou de shopping, né? Shopping tem diversas dificuldades. Desde você recrutar pessoas, captar pessoas, talentos para trabalhar no shopping. O cara já tem a vontade de trabalhar lá, né? Exatamente. E aí, quando a gente faz esses processos, quando a gente está ligado a uma marca, a gente geralmente é alguém que já viveu o atendimento, ou está ali dentro de shopping, conhece a marca, conhece todos os benefícios que tem de trabalhar, né? Ambiente clima organizacional, hoje o maior captador que você tem de talentos, né? É carga horária, pacote de benefícios, você tem flexibilidade de horário. Então,
acaba que isso, eu estou descobrindo através do Instituto, porque a gente faz captação para outras empresas, que eu não tinha essa informação antes, mas assim, o comentário da galera, das empresas, circula assim que você nem imagina. Então, se você abrir um processo seletivo, colocar uma determinada marca lá, as pessoas já não querem mais participar. Sério? Não, porque lá não tem respeito, lá você não é tratado com não sei o quê e tal, e eu não vou participar do processo para essa marca. E aí eu olho e falo, caraca, eu não sabia essas informações antes, né? Então, você pensar que, às vezes, o próprio colaborador ele já foi um cliente seu, alguém que já teve uma experiência de atendimento. Então, antes do balcão e para fora é muito importante. A gente nunca sabe quem está entrando na loja, né? Qual que é o tipo de relacionamento que ele quer ter contigo. Então, mas é um processo é uma leitura bem dinâmica mesmo, que eu vejo hoje pelo Instituto, que não é fácil de você fazer. Tanto é que a gente teve que fazer um filtro no nosso processo seletivo de entender primeiro a empresa, para depois a gente aceitar se a gente faz ou não a captação para essa empresa. Senão o resultado não vem. Porque senão a pessoa... Você acha que a culpa é sua. Exatamente. A pessoa quer pagar um salário, às vezes, que está totalmente fora de mercado para a pessoa, para ela fazer coisas extraordinárias, e aí, quando encontra alguém, ela fala assim, mas eu não gostei porque não foi bem na prova de matemática. Daí eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, aonde que vivemos, aonde que habitamos, né? E aí, mas eu queria aquela moça igual a do Boticário. Eu falo, então, é que aquela moça igual a do Boticário tem todo o investimento antes, né? No desenvolvimento, em treinamento. Então, para chegar não lá. É assim. Mas a gente vem até o Instituto ONU para eu quero alguém igual a do Boticário. Começou a virar referência. Você conhece o Rentalize Bank? Um banco digital completo na palma da sua mão. Baixe agora o app na sua loja de aplicativos. Porque o Instituto ONU é uma empresa do grupo. Tamanho, né? Tamanho o compromisso com vocês, né? De vocês com Sim. os seus funcionários. Isso, pô, super legal, né? Achei super legal. Virar referência não é fácil, né? Não. Mas falando um pouquinho da Boticário, né? Saindo um pouco do Instituto. Como é que foi essa sucessão aí, se é que houve? Seu pai ainda tá no negócio? Na verdade, eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos. Nossa. E aí teve um infarto fulminante. Na época eu ainda estudava. Minha mãe era dona de um colégio. Hoje é o Ibero-Americano. E aí minha tia tinha recém-entrado, a Dalva, tinha recém-entrado na empresa para montar o RH. Isso em 99. E quando meu pai faleceu, a gente tinha inaugurado a 7ª loja nossa. E aí minha mãe saiu da escola, entrou, começou a se profissionalizar de fato dentro. A gente trabalhava nas datas comemorativas, né? Natal, namorados, Dia das Mães. Pra carregar a caixa. Eles amavam as férias deles. Carregar a caixa, fechar Contava malote, essas coisas todas. E o gostoso pro jovem que trabalha separava com pai, produto. Né? E ainda mais em shopping, né? Final de semana devia ser divertido, né? Acordar sábado. Mas o shopping tá 10 horas. Eu lembro de ver a construção do Shopping Goiabeiras. De brincar na escada rolante ali, na hora que fechava o shopping e tudo mais. Então foi um processo que, com o meu pai, foi muito curto, né? A minha mãe, isso. Elas ficaram na direção da empresa durante 10 anos. Aí minha mãe veio a falecer também. De um câncer. 2009, isso. E aí a administração ficou nesses três pessoas, né? Eu, a Dalva e o meu irmão Daniel. Ambos, os três formados em administração, tocando o negócio, até que a Dalva, a gente fez um trabalho com a Fundação Dom Cabral, montamos o conselho, e ela foi para o conselho e deixou... foi fazendo essa sucessão para a gente poder tocar o negócio. Você já me deu... Seu irmão. Isso. Você já me deu algumas respostas preciosas aí. Buscamos a Fundação Dom Cabral, ou seja, buscaram ajuda. Tem um episódio que foi com o Matheus, que é professor da Dom Cabral e consultor também na questão... Né? Matheus Simões, que foi na questão de sucessão, fez a nossa... Matheus Simões? Fez pra vocês? Não, Matheus Simões. Não, ele é professor.
É professor e então. consultor. Não, então não é. Porque Não, não é o meu. Sim- É porque ele tem um Matheus, ele tem um primo Simões. Matheus Ferraz Simões. Não, esse é Matheus de Eu Belo ia falar, Horizonte. ué, seu primo agora tá... Ele é consultor. Já Fiquei pensou que coincidência? preocupada. O Fiquei Matheus- preocupada. Você pode Veterinária, conferir Dom esse episódio Cabral. lá sobre sucessão, e aí ele fala justamente sobre isso, assim, sobre criação do conselho, né? Sobre até a profissionalização, buscar pessoas... A estruturação mesmo da como um empresa. todo. Fez da nossa família, foi uma coisa muito interessante. Sim. Dá um pega pra capar no começo ali, porque a gente não aprende a ser, não nasceu sabendo como que é um Sim. conselho, até onde vai o poder de cada um. Então vocês buscaram ajuda para isso. Isso é A muito gente legal. montou, a gente fez um trabalho de uns 3, 4 anos com a Fundação Dom Cabral, com o PAEX, que ajudou a gente a se profissionalizar bastante. Montamos o acordo de acionistas, que aí é o que você fala do quebra para capar. Na verdade, pra gente, como são tia e 2 irmãos, então pra gente foi Mas mais tem, né? tranquilo. Tem o protocolo familiar. Tem o protocolo, né, o acordo de acionistas, protocolo, o conselho. O conselho de família e o conselho administrativo. Isso. O nosso acaba sendo meio que misto, Aham. né? Mas a gente tem um professor da Fundação Dom Cabral, que é o Adriano, que é membro do nosso conselho. Legal. É um A conselheiro externo. A Dalva e o Onofre Ribeiro também fazem parte do nosso Massa. conselho. E aí? Eu ia Trabalhar em falar família? eu ia falar... Não, e que hora que você Tirando- entrou nessa Tirando a turma parte aí? do cunhado, tudo dá certo. Que hora que você foi recrutada? Mas você falando ainda do que ele tava falando de modelo de... Quem me recrutou foi minha sogra, daí você vê que a mulher era boa mesmo. né? Aí já tava com visão de longo prazo. Mas a gente falando disso de franquia, pra você ver como que o Boticário, né, é muito antenado nisso. Dentro do Boticário tem um programa de sucessores. Então, quando até que eles, né, demos uma conversadinha lá, eu consegui participar. Eles fizeram pela HSM um programa para todos os sucessores, porque se você parar para pensar que o Boticário tem 44 anos, 44, né? A Matos está 42, 44 anos, quase toda a nova gestão está começando a chegar agora, né? Eles massa. estão passando dos pais, realmente, avô, A pai, transição. E para eles os filhos, e super para eles interessante fazerem essa exato. sucessão, né? Porque Então, tem perenidade. tá com a marca na então, mão, né? teve, E vai além registrar. da Dom Cabral, ainda teve esse que o E não Boticário basta contratou querer, da não. HSM Que para massa. poder só professores ter- muito... Porque imagina, né? Se tem uma Varejo no transição sangue. Tem que ter o de dom, geração, não tem jeito. e ela é mal sucedida, vai impactar na própria matriz lá, Sim, né? com certeza, gera bastante. Mas a minha dúvida era um pouco mais espinhosa, você fugiu da minha pergunta. Como que foi isso? Eu quero saber como que é, porque tem protocolo, tem regra, E mesmo assim... e mesmo assim aceitaram um agregado aí. Como que é essa regra? Você ajudou a construir e você falou, põe meu nome aí, Coloca o asterisco aí. coloca asterisco aí. Coloca o asterisco aí. Não, eu acho que elas foram espertas. A gente fala que a minha sogra é muito inteligente, né? Fala, você vai deixar esse negócio aí com 2 meninos, um é racional, o irmão dele é totalmente do centro, é racional, racional, racional. Por isso que eu encrenco com ele. E ele, eu vou explicar por quê, não é porque ele é racional, não, tá? Ele é do centro prático, né? Do fazer. O outro é do pensar, ele é do Executar. fazer. Esse daqui é do fazer. E eu sou do centro emocional. Então, onde é que tá o maior impasse? Entre eu e meu cunhado. É por isso que a gente fala, tirando o cunhado, mas nós somos as duas partes que depois... Que se complementam. Que se complementam, É, né? é porque a gente só empresa tem que ter familiar cuidado, tem porque quando a isso, gente né? começa a conversar, a gente fala, então, acho que a gente podia fazer tal coisa. Quando a gente procura Jorge, ele já foi fazer. Já foi então, fazer. Que legal. Enquanto a gente está Esse é o pensando e perfil. sentindo, ele tá. Mas eu entro com essa parte mesmo de somar com eles aí, nessa parte das pessoas da empresa, né? Eu falo que eu falo, ó, vocês herdaram um patrimônio, né? Lojas e tal, mas eu herdei a maior riqueza dessa empresa, que são as pessoas. Elas estão no meu guarda-chuva, na minha... E eu sou um pouquinho encrenqueira quando se trata disso, né? Assim, das pessoas. Então, eu entro aí nessa parte mesmo, né? Desse olhar para o ser humano, entender que é através dele que a gente consegue alcançar todos os objetivos ou tudo que tem lá na empresa. E quando a gente cria esse ambiente de segurança para as pessoas, aí você consegue ter resultados quando as pessoas... vem perguntar, né? No mundo de varejo, as pessoas falam muito sobre turnover, né? Vocês sabem que, né? Turnover. Claro. Vocês têm isso mapeado? Temos. Qual que é o turnover de vocês? A gente fecha o ano com 19%, 20% de turnover, né? Então, para E num uma... mercado que é
mais competitivo por Muito ser varejo, competitivo. né? É. Eu senti isso lá na loja, porque o vendedor bom, ele tava sempre mudando de loja. Sempre mudando de loja. Então teve um lá que era muito bom, que ele passou 2 vezes. Agora alguém deu meio 0,01% a mais. Foi Ele- embora e daqui a pouco eu acho que não tava vendendo tão bem. Voltava. Não, vem. Essa acabava, enfim, né? Mas essa é a minha experiência ruim. Vamos fazer um break rapidinho, só para lembrar do nosso patrocinador. É um break bom, tá? É um break legal. que é uma delícia, que é o Paulistinha Delivery, o melhor da cidade ou das cidades, porque já são mais de 10 unidades espalhadas pelo Brasil. Das 10 da manhã às 3 da madrugada é só ligar, não tem erro, tem uma variedade enorme de lanches. E você que falou que viu no Papo à Vista... Frete é grátis. Mentira, delivery é grátis. Frete é a mesma coisa que você. A entrega é grátis. Dex. A entrega, vai vir pelo correio. A entrega é grátis. Chegou amigo de surpresa, não sabe o que servir, Paulistinha Delivery. Aquela festinha, um monte de criança remelenta correndo pela casa, Paulistinha Delivery. Você tá rindo? Mas eu fiz isso semana passada. Tinha umas 8 Faço crianças. muito também Aline isso lá em viajando. Falou assim, Júlio, o que você vai fazer? Paulistinha Delivery me salvou. Fica dado o recado aí, Paulistinha Delivery, o melhor da cidade. Bom, de comida vocês não tem nada? Ainda não. Ainda não. Estamos, mas já estamos empreendendo, investindo num rapazinho lá em casa. Nosso filho está se formando em gastronomia. Olha só. E aí ele tá... Aí já... eu falo para ele que ele tá um misto, né? Não sabe se ele é... Eu falei, você acha que está se formando em gastronomia, mas você fugiu da administração para não ficar igual ao seu pai. Formando, vocês Formando. começaram Ele vai fazer 20. Você tem o quê? 38 que você falou aí? Fiz as contas rapidinho aí. 38 não, ele vai fazer 40 em setembro. Fazer 40, ele tem um problema com esse negócio da idade. Não é, sabe o que é? Isso é muito boticário, muito... Isso aqui é nanotecnologia aplicada em tudo que é lugar. Mas aí ele formando, cara. A gente já vai empreender. Ele vai 20. Ele forma esse ano. Aí ele tá indo aí pro universo, né? Descobriu aqui que tem um nicho aí pra parte de drinks, com várias... Tá indo aí pra fora estudar, fazer outras coisas. Então daqui a pouco vai ter também. A gente entende muito disso. A gente entende muito de drink, né? É, de consumo. A gente vai precisar de pessoas pra colaborar com o feedback, tá? Eu vou dar um insight então pra vocês. A gente foi num bar de drinks. Fantástico. Aonde foi, Gil? Madrid. Em Madrid? Não, Barcelona. E aí, recente agora, mês passado, as esposas, tudo. E aí um amigo... O bom ele fala, as esposas, tudo. Tipo, tá tudo certinho. Tá tudo certinho, tô explicando, né? Sabe? Estavam as esposas... É que eu já errei o lugar, né? Eu tô ouvindo, Madrid, eu não fui. Achei legal que ele foi as esposas, tudo certinho. Tudo certinho. Cara, que experiência. Tudo... Tinha um drink que vinha com uma coisa que você roía, tipo uma pimenta, não sei de onde, que ela deixava a sua língua dormente, e aí você roía... Tomava o drink por cima. Passava o efeito, você roía de novo e tomava. Aí vinha outro drink, chamava Big Bang, que você quebrava ele, saía uma fumaça, e aí o drink, a explosão, tudo. Cada uma experiência. Drink tinha uma... E o bar era de drink, não era que você falava, vou lá pra comer um petisco. Não, era de drink. Bar de drink. O resto era... Uma fila quilométrica, um bar totalmente hypado. Você viu, pegou, né? Pegou a deixa, né? Aí eu falei assim, o resto era perfumaria, ela olhou pra mim. Como assim? Lá dentro é o melhor então. Não pode falar no tom pejorativo, né? Lá dentro eu fiquei imaginando um bar de drink com perfumaria, não sei, eu buguei. Deixa eu tirar uma outra dúvida com relação ao posicionamento da marca. O fato de você fazer parte de uma empresa, enfim, enorme dessa, tem milhares de lojas pelo Brasil, você não necessariamente concorda com tudo. Para onde ela está indo, ou a forma como ela está se posicionando nas campanhas. Às vezes até um produto que você fala, nossa, esse produto aqui, se fosse eu, não lançaria. Né? Como que lida com isso? A Berenice também tem isso. É uma outra franquia, né? Nós temos, porém, por se tratar de franquia, a gente não tem muito poder. Sim. Né? Falar bem a real, a gente não tem poder algum sobre essas decisões. Eu não tenho um conselho de franqueados em que você pode ir lá e dar uma opinião? De vez em quando a gente forma uns grupos de estudo, mas não voltado para produtos. Desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento não, mas para outras coisas, ou direcionamentos, campanhas, publicidade, alguma coisa assim, mas com relação a produtos, não. Até porque existe um estudo muito grande, né, com relação a isso. Às vezes não cai no gosto do pessoal aqui, né, da região. Mas você vai lá para o Nordeste, vende igual água. Entendi.
Você Vai no entendeu? sul, Igual é Aqua. outra. Aqui vende igual água fresca. Exatamente. Então, e perfume, ele vai muito de pele. O mesmo perfume na minha pele não fica igual na sua. Né? Então, Mesmo? regiões de climas mais A forma frios, como ele reage Exato. com a pele. Exato. Então, ele muda. Então, é mais complicado você, tipo, falar que você Opinar, acertou ou errou na criação daquele Claro. produto, porque ele foi feito para o público brasileiro, mas existem esses fatores que implicam também. Que massa, sabia disso, cara? Eu não sabia não. Mas imaginava, né? Imaginava, porque o clima influencia muita coisa, Sim, né? muito. Uma vez, eu conheço um cara lá de Curitiba que trabalhou, foi sócio da agência que atende. Eu não sei se ainda é essa agência, mas chamava Opus Múltipla. E ele, não sei se é ainda, e ele na época, quando eu fui conhecer a agência, ele me mostrou, falou, cara, tem campanha aqui e produtos que eles vão ser lançados daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu fiquei abismado que tinha esse nível de preparo Planejamento, né? para um planejamento que vai vir daqui Sim. anos. Para mim que lançava, desenvolvia, e eu fiquei muito embasbacado assim com a organização. Aí você Mas é imagina... pesquisa de muito tempo, né? Tendência. A gente sempre brinca que a gente sempre está em tempos diferentes. Porque agora a gente está todo mundo falando de namorados, mas a gente já está no Natal. Olha A gente já só, está cara. pensando lá em Natal, o que é os produtos, o que é lançamento, o que é os estojos. Então, quando chega a data mesmo, a gente já não tem mais nada a ver com aquela data, né? Porque a gente já você está imagina lá o na tamanho frente. da empresa que é. Nós temos hoje mais de 4.000 lojas no Brasil. Para eles poderem produzir todos esses produtos, estojo, criar tudo isso, tem um planejamento muito grande. Dia dos Então- namorados, você tá comprando lá no Natal. Seu Já. estoque. Já. Mas Isso. você não deixa para última hora, não? Não. Não entrega. Não tem como, porque senão não tem como. Ainda mais depois que entrou a revenda, né? A venda direta. venda direta, Elas ixi. já estão vivendo namorados. Quando termina mães, elas já estão vivendo namorados. Você tem que estar com o Isso produto foi- antes para elas venderem. Isso é né? uma estratégia para combater o porta a porta, por exemplo, que foi até uma coisa que se deu muito bem na pandemia, né? Foi o que nos Foi manteve. Foi o que salvou. né? Exato. Mas a Mandava estratégia mala de perfume e maquiagem pro cliente, não? Porque de roupa chega mala todo dia lá em casa. Não é? Não chega na sua? Na sua também. Você tá indo que você recebe lá, né? Mas, Gil, eu tô adorando que chega mala de roupa pras mulheres. Eu não aguento mais esconder faca e arma lá em casa. Eu não aguento. Minhas armas, minhas facas, tudo custa R$100, minhas armas, tudo R$1.000. Na verdade, é tipo, É perigoso. a venda direta, ela... Não sei se eu posso dizer que ela veio para combater, mas na verdade veio num momento oportuno, onde o mercado... A gente pedia muito, aclamava muito por isso dentro da indústria, para a gente poder ter esse tipo de atendimento. E hoje a gente tem, e isso representa mais de 50% do nosso É faturamento. que a revendedora, Como assim, venda direta? Como a assim? Pra eu venda entender. direta, sabe, revista? Sim. Só que geralmente nas revistas você pede, aí a revendedora, né, que é a da... Você esquece que pediu. Aí que vai. O Aí nosso, chega. no caso, elas já trabalham aqui com a revista, mas a gente tem as centrais. Então ela já vai lá Mas na esse central. vendedor da revista é seu vendedor. Ele vendedor é- Boticário. Ele É cadastrado, como nosso. vendedor, revendedor do Boticário. Isso. Não é meu colaborador. Ah, não é. Não. Ele Você é não um é cadastro. É um CLT seu. autônomo, Não. Mas aí então quem não. ganha o comissionamento, é o margem lucro, são tudo vocês. Exato. Tudo Porque ele bem. compra com a gente, porque Ele essas compra com a gente, centrais, aí elas Você, são como... você é um CD do Boticário. Isso. Isso. Então Mas ele você vai... distribuição As pra nossas ter vendas o diretas é dinamismo. uma loja bem... Isso. É uma loja do Boticário gigantona. Entendi. Então eles vão lá de carrinho, pegam os produtos, compram e aí Putz, eles massa. têm... Na hora que você pede, eles já têm o produto para te entregar. Então, qual que é a ideia? Tem clientes de venda nosso, de revendedor, que ele nunca entrou dentro de uma loja Boticário. Que ele não entra dentro de uma loja. Ele não vai a um shopping, ele não vai... Aí, mas só que vai... loja vai até ele. A loja que vai até diferente. ele. Porque na época que eu tinha loja em shopping... Não chora, cara. Vestuário. Você vê que emociona. Vestuário e tal. Você vê que O emociona. maior- um dos grandes concorrentes nossos, que aí era o inferno, era a marca, né? A franqueadora, vendendo os produtos no próprio site dela. Então a pessoa ia lá provar uma roupa, um sapato, na nossa Sim. loja, e falava assim, vou comprar ali, né? Depois eu penso. Aí comprava no site. Sim. Porque às vezes tinha cupom de Sim. desconto e blá blá blá, essas coisas, né? É. Ou do Zatini, da Fit e blá 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 da vida, né? Então ela comprava. Ela a só ia lá coleção pra saber o tamanho que ela isso, usa. cara, dava um ódio. E, porra, Canibalização. né, as nossas vendas. Aí do Boticário, vocês estão falando que vocês mesmos
fazer Sim. a venda. A Pô, gente, isso é legal. existe sim a venda pelo site, Do mas Boticário. representa muito pouco. E o interessante é que eles começaram a fazer essa venda e caía para eles. Uhum. E aí a gente foi conversando tudo, foi esclarecendo e hoje, para dar agilidade ao processo, né? Vocês. Ele cai para a gente faz a entrega ou vem buscar na loja, ou pega, Você recebe paga e retire. um quê ali pela prestação do serviço, Isso, digamos é. assim. E esse veio retirar na loja, você consegue vender mais ainda para quem? Tem que fomentar, né? Então, Tem que você incrementar pode ver essa isso. receita. Você vai lá comprar na reserva. Você fala assim, Retira retira na na loja loja. que 10% de desconto. Eu falei, por quê, né? Aí chega lá, o vendedor fala, uma calça, mas você sai lá com um boné, um tênis, aí comprou uma cueca. Né? Isso. Pô, legal pra caramba. Eu tinha essa noção, né? Agora eles me falando. Não, a melhor ideia é levar para a loja e poder tirar proveito Gerar outra disso. experiência Gerar lá, outra né? experiência. Lembrar de outras A gente necessidades. falou, não lembro agora também, sobre marketing olfativo, né? E tem lojas que Não, a gente tem... não falou, não. Não aqui, no entendi. Papo Vista. Não, eu também não tô com marketing de Alzheimer. E aí eu não lembro agora qual episódio que foi, falou, não, que tem uma experiência tal, e o olfato, lembrei, foi do mercado de luxo. Sobre o mercado Foi. de luxo. Não lembro quem. E aí, eu lembro que a Abercrombie, ela tinha todo um cheiro da loja, né? Uhum. Esses dias, acho que foi na reserva ou algum lugar desses, também deram uma perfumada ali na loja. E você, da sacola, e aí você... E a Osklen, a gente tem aqui um aromatizador da Osklen, que também tem a vibe da loja. Mas no caso de vocês, com tanta essência daquela, não Ah, dá que pra já entrar é. e ter... Já é, né? O já próprio é aromatizador. marketing, né? Tem algum tipo de marketing. Lacrar com cera. Layout de loja, ausência de vitrine, que a loja é toda aberta, né? Iluminação. Tem alguma técnica assim, sabe, que você pode compartilhar com a gente que faz com que a loja tenha uma vibe diferente. Uma vibe diferente, é isso? Na verdade, existe um estudo para isso. A gente passa por um processo de a cada 7 anos, o Boticário ele faz um remap de desenhos de loja para poder se modernizar e estar, né, à frente ser a vanguarda. Então, a cada 7 anos, a gente tem que mudar todo o nosso padrão de loja. Existe um tempo para isso, mas o estudo que vai envolvendo a questão de tira a vitrine, tira o balcão, que antigamente tinha. Então, isso já vem muito tempo Muito do atrás. comportamento do cliente, né? Também, de do tendência, de comportamento, de experiência. De... E é legal isso. muito. A gente O tem ser uma... humano Você muda, percebe né? isso, é perceptível, porque só faz 42 anos, né? Tem a Passado loja... desses 7 anos aí, você já rodaram quantos A ciclos, loja né? conceito Nossa. desse novo padrão que tem em São Paulo é a coisa mais linda do mundo. Parece um laboratório. Parece ali uma também é lugar farmácia, pra sabe? testar. Farmácia Tem antiga. números, É tem algo números. A hora que moderno você que muda, assim, remete você a uma sente. memória Tem um antiga. incremento de 10, 12%. As lojas. Pô, que legal. E que para legal. cada desenho de loja, eles conseguem identificar o incremento que vai ter quando você moderniza ela, legal. ou padroniza ela Mas para o o novo custo da mudança é seu também, né? 100%. É porque você tem o efeito novidade, né? Porque isso já é um chamariz de Sim. mudança, mas também você entender o comportamento do consumidor. Você vê, Mudança de comportamento. Mudança. Né? Sim. A O cara gente tá mudando, sei lá, muito mais rápido do que esses 7 anos aí. O consumidor vai mudando. Né? É. Sim. a compra, o mercado tem muito disso, né? O arroz, os bens mais necessários ali, eles estão no final, para você atravessar a loja toda. Né? Todos os corredores antes eles eram na horizontal, agora é tudo na vertical, já você tem uma visão melhor. A farmácia com aquelas prateleiras antigas hoje são prateleiras mais baixas, você vê a farmácia como um todo. Então são Tem um estudo técnicas para tudo isso. de varejo. Aqueles produtos que ficam mais no fundo da loja, aqueles que são mais atrativos. Então, você tem que passar por toda a loja para poder... Existe um caminho que é feito. Desejável, né? Tem um lado comum que a gente entra na Qual loja. entra, É. a altura que o produto, né, que a gente quer que No esteja olho, né, na a altura visão da do visão. cliente. Exatamente. Tudo massa. isso é considerado. E plano de futuro? Para onde que vocês estão mirando aí? Eu sei que o Salão de beleza. o aí, ó. grupo como um todo, mas Começando só... Oscar, Não, por enquanto. Que Não, mas não. gastronomia. essa turma aí é sangue no zóio. Tem A gastronomia. turma você vai fazer o seguinte, Vocês enquanto estão você no Mato espera... Grosso e mais algum estado ou no Mato Grosso só? Só Cuiabá Só e Vargem Cuiabá e Grande. Vargem Cuiabá. Grande. É. Maria. Oi, enquanto você espera a comida no restaurante, já vai maquiando, já vai lançar um perfume com cheiro de lasanha. Mas e vamos que vamos. lá no Soberano, o diferencial de lá é que tudo que você faz no salão são com produtos da marca.
né? Então, você faz maquiagens com produtos do Boticário, quem disse Berenice, a parte de hidratação de cabelo com produtos que depois você Tão consegue querendo sair vender dali. o Boticário, a marca. E a pessoa? Por que você tá puxando Porque, o ó, saco? você vai no Olha, salão, isso você aqui, faz um olha, negócio, só que beleza. você não tem onde você comprar, lógico. né? A Não, a ideia- gente é legal, a gente já mostra pra você onde que você A acha. ideia do Vamos Soberana é o luxo acessível. Se você vê a estrutura que a gente montou lá e fica exatamente ali na entrada do CPA, Aham. né, é para poder trazer essa acessibilidade ao público. Eu e tenho 100%, vou falar 100%, mas 98% de produtos são Boticário. Quem disse Berenice? Eu tenho visto essa leitura do mercado, né? A Smart Fit é um case de sucesso por causa disso. Quem disse que não pode ter produto de qualidade, equipamento da melhor categoria, Exatamente. com ar-condicionado e tudo, tirou o cara aqui no bairro. Naquela academia de bairro que Sim. era o ventilador de teto. Sim. Né? E é um preço acessível. Então, essa é uma. E outro restaurante que estava fazendo isso, se não me engano, foi a Coco Bambu, que lançou agora um que chama Vasto. E ele estava dizendo, o mesmo dono do Coco Bambu, ele estava dizendo que a ideia é você oferecer também um produto de altíssima qualidade sem necessariamente precisar ir num restaurante gourmet, de poucas mesas, que o preço vai ser mais elevado. Ele consegue dar Legal. escala e, dando escala, ele consegue baixar o preço. Então, uma estratégia muito Sim. inteligente desse salão aí. Masculino e feminino ou só feminino? Só Só feminino. feminino. Legal. Já para começar, né? Já pra Na começar. verdade, o Soberano é para a gente dar mais ênfase às mulheres, né, às Anas da nossa família. Por isso que é Soberana. Então, a minha mãe chamava Ana, aí tem a Luciana, a minha filha chama Ana Júlia, a do meu irmão, a mulher do meu irmão é Anne Lise, mas é um Anne em francês, né? Ele é... A esposa do A Gil. filha da Chama minha Ana. Aí, viu? Giovana. E eu sou Juliana, só que chama de Júlia. Depois que Exatamente. eu entrei nesse processo, virei Julie. Que dão Juliana Júlis pros íntimos. Que massa, cara. Massa. E me diz uma coisa, o que é sucesso pra vocês, ainda mais trabalhando em família aqui? Eu sei que é bem difícil, mas é gostoso também, né? Também você Não, fala é. que é difícil chegar em casa agora, né? Você sentiu? Ele é bem difícil. É bem difícil. Eu tô é bem achando- difícil. olha. Eu sempre trabalhei em família, agora com ele, né? Desde 2016 que eu não trabalho, né? É bom, é muito Vocês bom. são o quê? Irmãos? Brother. Não, meu irmão, ele Brother queria ser, from mas another não é. mother. Ah, entendi. Nós somos só amigos mesmo. Então eu sei que é difícil, mas também, por outro lado, pra mim sempre foi muito gratificante, né? Sim. Enfim, não quero responder por vocês, vai cair no Enem. Veja bem a sua Valendo resposta. uma caneca. Eu tô achando que você tá precisando ir lá no instituto fazer algumas pra gente liberar você dessas coisas aí que estão te prendendo. Te tratar. Essa franquia, Não, mas essa esse é uma pergunta shopping. boa pra você e pra você depois. Deixa ela falar a questão de pra ele colar. Ah, tá, ok. A pergunta era o que mesmo, gente? Eu perdi o foco ali ouvindo Sucesso. a pergunta do A gente Enem. sempre pergunta, né? Principalmente Sim. para quem está começando, quem está ouvindo a gente, que está querendo empreender, né? E às vezes tem uma visão deturpada do que é sucesso. Às vezes você pega só o dinheiro, às vezes você pega só a realização pessoal, enfim, né? Então todo mundo que vem aqui responde isso pra gente, cada um com uma visão diferente, e sempre é ótimo ouvir, né? Claro. A gente ainda não Eu sabe tenho- o que é sucesso pra gente, a gente não chegou lá. Pô, Mas eu tô estamos montando um banco de Uma frases, definição. uma hora a gente chega. Olha, o Dr. Miguel, que é o grande, a gente chama ele de mago, né? Do Boticário, que o cara construiu tudo isso com uma batedeira na mão dele, né? Então, você imagina, fez cremes, tudo a partir de uma batedeira. Então, eu falo que eu tenho duas grandes inspirações, né? O Walt Disney, por ter... como que pode uma pessoa ir tão longe através de uma experiência, né? Que mexe lá com a nossa criança. E o Dr. Miguel, ele tem... Até quando eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, eu falei, eu quero ver se ele tem essa energia de tudo que fala ou se foi um personagem que criaram para encantar os nossos olhos. Mas ele é um mago mesmo. E uma vez ele falou uma frase que eu acho que define muito essa coisa do sucesso. Ele falou, a gente não pode ser pobre o suficiente para ter apenas dinheiro, né? A gente é muito pobre quando a gente só tem dinheiro, quando só pensa em números, já vi essa né? frase já. É. Então, E ela fala pra gente mesmo. eu acho que sucesso tem a ver com isso, assim, de a gente entender que nós somos seres universais, aí tudo dentro da sua crença, mas que a gente está aqui para evoluir. Então, essa evolução não tem como ser diferente
se não for através da soma de uns com os outros, com as nossas diferenças, né? E olhar para tudo isso e entender o ser humano como a chave. Para mim, a grande chave de sucesso é o ser humano. Aí, através de tudo que a gente consegue alcançar, o máximo que a gente consegue extrair desse ser humano, para mim, já é sucesso. Né? Para mim, tipo, quando as pessoas saem lá da empresa, mas tem a gente como referência, ou quando você encontra as pessoas que nem trabalham mais contigo, elas vêm te abraçar e falam, cara, ter trabalhado com vocês foi o grande divisor de água na minha vida. Ter feito parte do Grupo Matos transformou minha vida, me mostrou isso, mudou. Quantas pessoas que não falam assim, na minha família mudou depois que eu comecei. Quando você encontra o pai e a mãe e fala, nossa, mas eu queria muito conhecer vocês, porque depois que meu filho ou minha filha foi trabalhar lá, ele não sei o que vocês fizeram com ele lá. Legal. Então, isso para mim define sucesso, né? É quando, para mim, o sucesso está totalmente relacionado à inspiração de pessoas para alcançar o resultado que for necessário, né? E resultado pode ser números ou pode ser apenas um lugar que você quer chegar, né? Legal. Você vai colar dela? O que eu respondo? Você fala sim, amor. Concordo, amor. Isso é um casamento de sucesso. Eu acho que, de fato, o sucesso é você conseguir tirar a pessoa de um lugar e levar a outro, né? Através desse processo de transformação. E exatamente com o ser humano. O dinheiro é consequência disso tudo. Né? Bens, patrimônio, essas coisas são consequência, mas você ver nos olhos e sentir aquele processo de mudança das pessoas já está de bom tamanho e, fantástico. Na minha forma de ver, já está sendo um sucesso. E a gente sabe que depois disso vem outras coisas também. Né? É a família que acaba incentivando mais a pessoa. Não, você lá, né? Vocês lá fizeram isso com o meu filho, com a minha filha, então eu também ajudo vocês ou a revender um produto, ou a incentivar a pessoa, fala bem, ou incentivar a pessoa a levantar, né, no outro dia para ir trabalhar. Isso é muito legal. Não, você tem que ir. Isso é legal. E recentemente tive uma experiência assim, só que dos meus pais, né, numa situação inusitada, né, fiscalização aqui no Florais, eu sou síndico ali, né? E o pessoal tava querendo autuar a feirinha, porque a gente não tinha licença. Agora, foi semana... Não pode falar semana passada, porque não sei quando vai veicular o episódio, né? Mas foi lá. Aí quem tava fiscalizando o condomínio, a hora que eu cheguei, ele olhou, né, o nome do síndico, e falou, Gilbertinho. Eu falei, da onde, né? Falou, peraí, isso é bom ou ruim? Aí eu olhei no crachá dele, né, porque eu não reconhecia, Edio Duarte, né? Eu falei, opa, sou eu mesmo. Trabalhei com seu pai na Gonfair. Falei, nossa, eu era, sei lá quantos anos eu tinha, 30 anos atrás, né? Mas ele falou tão bem da minha mãe e do meu pai, tão bem. Aí falou dos meus tios, aí falou da minha tia, que até tinha falecido recentemente, que ele foi até no velório dela. E mesmo? Então, o cara, assim, tinha um carinho pelo meu pai e pela minha mãe, entendeu? Que eu falei, puta merda, né? Um dia... Né? Eu vou ter alguém que vai estar falando assim de mim também. Porque é muito gratificante, né? Sim. É muito gratificante. Quando Sim. qualquer pessoa, não precisa ser meu pai, minha mãe, mas se você é alguém falando do Júlio, você fica até emocionado, né? Quando a pessoa fala bem. E foi há 30 anos. Né? Marcaram a vida dele, né? Marcaram a vida dele de alguma maneira. Isso, de alguma maneira a gente planta, sucesso, né? A gente planta algo aqui, vai colher isso lá na frente. como diz o Onofre, isso é prosperidade, né? A prosperidade, ela vem de retorno do que a gente faz. Né? É bíblico. Ou seja, um episódio é bom. Isso. Um episódio é bom quando tem, apesar de todos os percalços que vocês passaram como família, tem uma história digna de ser contada. Uma história inspiradora. Uma história que não só vocês têm orgulho, mas todos os que fazem parte, todos aqueles que giram em torno desse ecossistema, os stakeholders. Tô falando chique para cobrar mais caro. Dom Cabral também, fazendo Dom Cabral também. Muita gente envolvida, impactando não só a economia da cidade, do Brasil, as pessoas, gerando emprego, né, dando orgulho para quem trabalha, para quem compra, porque ninguém vai entrar lá triste e sair de lá triste. Ninguém vai comprar um presente para alguém, vai lá triste. Vou ter que comprar um presente. Muito pelo contrário, né? Todo mundo com aquela felicidade, treinando pessoas, vendo a evolução das pessoas e compartilhando isso com a gente. É um privilégio pra gente e para as pessoas que assistem o Papo à Vista ou ouvem na sua plataforma de podcast favorita. Não tem desculpa para não consumir esse tipo de conteúdo. Isso aqui é aula, é coisa que você tem que aprender numa aula sobre sucessão, sobre inspiração e sobre
propósito de vida. E é o nosso propósito. Tá aqui podendo apresentar para várias outras pessoas a história de vocês. Exatamente. Né? A gente não ganha nada, não cobra nada. A pessoa vai lá e assiste na plataforma. E o feedback que a gente tem tido, sensacional. Cada um que ouve um episódio aprende uma coisa diferente. Então vocês já definiram o que é sucesso também. Pra gente, sim. E é propósito mesmo, porque a pessoa fala assim, olha, depois daquele episódio, ou depois daquela história, ou depois de várias histórias, isso me motivou a querer buscar mais, sei lá, sabe? Aquilo mudou a minha cabeça. Isso pra gente é muito gratificante. Isso toca, né? Isso toca. E, como não podia ser diferente... Para quem participa do nosso podcast, ganha uma caneca pintada pelo Rafael Jonier. Deus seja louvado pela mão da arte. Não está à venda, ele não pinta para vender, ele só pinta pra gente aqui, pra gente presentear os nossos convidados. Obrigado. Então, marca a presença de vocês aqui. Que lindo. Exatamente. Com muito pincel, lápis da Quem Disse Berenice. Aqui no seu também. Essências, não sei. Alguns produtos aí do Boticário. Entre as três. E eu ouso dizer que foi a entrevista mais cheirosa. Então você pode ver o nosso programa no YouTube, no Spotify, no Apple Music, Deezer, Instagram, mas nenhum deles tem cheiro. Não Só ao vivo mesmo nós tivemos esse privilégio. Obrigado, tá? Obrigado. Terça-feira que vem, mais um episódio aqui do Papo à Vista, o podcast da Renta Livre. Tchau.